4435-8010. Este é o telefone para você assinar o Diário do Grande ABC com 30% de desconto. E ainda escolha um presente exclusivo. Cooler para 10 latinhas, kits, churrasco, viagem, caipirinha, vinho e voucher para 2 diárias de casal em Búzios, Campos do Jordão e outros destinos. Assine 4435-8010. Diário do Grande ABC. Valoriza a região, valoriza você. DG ABC Entrevista. Oferecimento. Gafisa. Augure. Estude Voyage. Movesc. Olá, como vai? Começo de semana e eu estou aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre a Itália. Quem não tem um pouco do italiano dentro de si? E tem muita gente que nasceu na Itália e também tem a cidadania italiana. E para falar sobre isso um pouco, sobre as votações que têm acontecido lá na política, a gente tem que trazer quem entende do assunto, quem participa, já se candidatou e entender um pouco como a gente pode fazer parte dessa cultura italiana e votar. Você sabia que você pode realmente votar? Quem tem cidadania italiana? Vamos entender tudo isso, recebendo agora Fausto Longo, ele que está na direção do Fiesp, também a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Obrigada pela presença nos nossos estúdios. Eu que agradeço. É uma oportunidade excelente estar aqui e comunicar com o público do ABC, do Diário do Grande ABC, porque é sempre um prazer falar que se está presente numa cidade pujante, numa região tão pujante do ponto de vista econômico, como essa região que serve de exemplo para o Brasil e para a Itália. Não, e com certeza, né? Nós estamos na internet, então nós falamos para todo mundo, mas é claro que aqui o pessoal da região do Grande ABC, a gente tem um carinho maior realmente, um respeito também, que eles sempre nos assistem, sempre leem o Diário do Grande ABC. E quando eu tomei conhecimento deste assunto que nós vamos falar hoje, me chamou muito a atenção. Então você é candidato, né, ao Senado da Itália, já foi numa outra oportunidade. Eu queria entender um pouco mais esse trajeto e como as pessoas de casa mesmo podem fazer parte. Elas recebem um kit, a gente precisa entender tudo, que eu tenho certeza que a partir de agora eles vão votar ainda mais. Olha, o importante é o seguinte, a Constituição italiana prevê, pela quantidade de italianos que vivem fora da Itália, a Constituição italiana prevê que esses italianos ou ítalo-descendentes que moram nos diversos continentes espalhados pelo mundo possam ter o direito de representação. Ou seja, eles podem escolher, podem ser eleitos e podem eleger aqueles que deverão representá-los no parlamento italiano, no Senado e na Câmara dos Deputados. A América do Sul, pela quantidade de italianos e ítalos descendentes que aqui vivem, 60 milhões, ela tem aproximadamente 1.300.000 cidadãos italianos aptos a votar. Tá certo? Então, é esse o público, aquele público que obteve a sua dupla cidadania, a sua cidadania reconhecida pelo consulado italiano, e é que recebe em sua casa a cédula eleitoral e que pode exercer o seu direito a voto. Perfeito. A votação ela ocorre na próxima semana, já é nessa semana, no finalzinho, né? O programa está na segunda-feira, então na outra semana, nessa próxima semana, 22. Isso, 21 é a data limite para o consulado receber as cédulas eleitorais. Tá. Então é importante que as pessoas que receberam as suas cédulas devem estar recebendo até sexta-feira agora, às 5 horas da tarde, ainda as pessoas poderão receber as suas cédulas em sua residência. E deverão postar no correio a resposta no máximo até o dia 18, para que dê tempo de chegar no dia 21 no consulado, porque Perfeito. Aí essas cédulas irão ser transportadas para a Itália. A eleição na Itália deverá ser 24 e 25, e no dia 27 e 28 todos os votos unidos fazem parte da contagem. Então é importante que esse programa está indo na data certa, né? Segunda-feira, sua data limite, para que você também possa fazer parte dessa história da Itália. E por falar nisso, nós vemos, né? Estamos falando muito de crise europeia e tudo mais. Entrando na questão de política mesmo, né? Como o Senado ele faz diferença, como que funcionam as leis e tudo mais na Itália? Olha, o Senado italiano, o sistema bicameral é como o Senado brasileiro. Com uma diferença, aliás. Aqui no Brasil, o deputado representa o povo, né? E o senador representa o Estado, cada Estado da Federação. Na Itália não, é um sistema bicameral, tanto o deputado como o senador representam os interesses da população. Só que a Câmara dos Deputados, enquanto ela formula leis, ela elabora as leis, o
Senado praticamente é como se fosse um conselho de anciãos, tanto que só pode ser candidato ao Senado acima de 40 anos de idade e só pode votar a candidato a senador aqueles que possuem mais de 25 anos de idade. Poxa vida. Exatamente porque o Senado é como se fosse o conselho da pátria, o conselho da nação, tá certo? E ele funciona da mesma forma que no Brasil, que os senadores, com a sensibilidade daquilo que é necessário para defender os seus eleitores, apresenta projetos de lei, apresenta propostas de políticas públicas, cujo objetivo é sedimentar um caminho para a construção de uma sociedade mais justa, de um desenvolvimento sustentável, criar alternativas positivas, horizontes mais abertos para o futuro da juventude italiana. Hoje, uma situação triste, porque sem esperança, sem expectativa, você tira um diploma que vale milhões, porque é um diploma cuja característica de ensino é muito forte e, no entanto, quando sai, não tem mercado de trabalho. Então, são totalmente desiludidos em relação a um projeto futuro de Itália. Então, o senador cabe criar leis que devolvam, no mínimo, a esperança de sonhar para a juventude italiana, né? E o senhor me falou algo muito assim emocionado, né? E falando a verdade, o cidadão italiano ele tem que se conscientizar que nasceu, né? É gene, não escolheu, não comprou ser um cidadão italiano ou ser italiano. Então é importante que faça parte para uma valorização da cultura mesmo, para a gente levar adiante. E aqui no Grande ABC, quantas sociedades nós temos ítalo e brasileiras e tudo mais, as pessoas deveriam realmente ter essa consciência e fazer esse tipo de voto. Olha, nós temos aproximadamente 400 entidades no Brasil, só no Brasil, cerca de 1.200 na América do Sul toda, dedicadas a essa parte cultural, tradição da cultura italiana, da língua italiana. Mas aqui, particularmente no Brasil, uma coisa que você falou e que é importante a gente repetir, nós não pedimos para ser italianos, tá certo? Nós carregamos no nosso sangue a herança genética de ser italiano. O documento que nos dá o direito de voto, que é a cidadania, ela é simplesmente a confirmação civil que nos dá o direito de votar, de ser representado, de representar, mas antes e acima disso, a coisa mais importante é que nós somos italianos aqui, na alma, no coração, no sangue, no DNA. Do jeito de falar, né? No jeito de falar. A gente não perde, não adianta. E eu acho que é importante isso que você colocou, que as pessoas, que os ítalos descendentes aqui no Brasil, resgatem a importância de que eles fazem parte desse povo. Eles são italianos. Nós somos um só povo que somamos 120 milhões de ítalos descendentes e italianos espalhados pelo mundo. E nós, não é que criar um gueto de italiano, mas a gente se sentir italiano, como outros povos se sentem, respeitam, cultivam a sua origem, a sua cultura. E esse é o nosso objetivo, quer dizer, é criar mecanismos para fazer com que esses italianos de todo o mundo se sintam realmente um só povo. Perfeito. E agora nós já estamos quase encerrando o nosso programa, mas algo que eu li que me chamou a atenção é que, caso seja eleito, nós estamos com um dos 4 candidatos brasileiros, né, a esse Senado, e muito bom contar contigo aqui, porque esclarece também, né, para a gente conhecer um pouco mais essa toda abrangência. Você vem em contrapartida da questão da cidadania italiana, essa facilitação, porque ainda tem muita burocracia ainda para tirar. Então você vem para essa desburocratização mesmo. Olha, isso é uma das primeiras metas. Não é simplesmente atuar do ponto de vista administrativo para eliminar o labirinto burocrático de obtenção da cidadania. Mais que isso, é usar a tribuna do Senado para fazer o governo entender de uma vez por todas, que ele deve respeitar a Constituição. O Parlamento já votou uma Constituição que diz que nós, ítalos descendentes, temos o direito à cidadania, temos o direito de escolher, temos o direito de representar e ser representados. Então, o que cabe é superar essa fase de sucessivos governos que passaram pela Itália e que desrespeitaram a Constituição italiana, não criando os instrumentos necessários para que os consulados tenham a receptividade, o respeito com aqueles que têm em seu sangue a cidadania, o DNA italiano, e que sejam receptivos no sentido de facilitar, criar facilitadores para que a obtenção da cidadania seja fluida. Nós temos uma absurda fila de 550 mil processos parados no consulado em São Paulo. Isso só? À espera, 550 mil. Quer dizer, eu sinto isso, eu como ítalo-descendente,
eu me sinto envergonhado pelos dois aspectos. É um desrespeito também, né? Certo? Agora, você vai na Argentina, em 90 dias você é cidadão italiano. Por que nós, ítalo-descendentes daqui do Brasil, devemos ser considerados, tratados como se fôssemos o cidadão de segunda categoria? Isso que é uma coisa que é uma das lutas que nós vamos colocar como prioridade. Logicamente que nós vamos usar uma tribuna do Senado para propor leis, para propor projetos, cujo objetivo é criar uma sociedade mais generosa, mais justa, conquista para as pessoas, criar equivalência de oportunidade para o futuro. Mas, do ponto de vista meramente de relacionamento com o governo, nós vamos exigir de todos os jeitos que o governo entenda de uma vez por todas que incluir esses 80 milhões de ítalos descendentes fora da Itália, que pertence a essa Itália, que não cabe mais dentro da Itália, que a sua inclusão, até do ponto de vista mais mesquinho, que é o ponto de vista econômico, significa um grande ganho do ponto de vista de competitividade para produtos italianos. Afinal, todos somos consumidores. Com certeza. Fausto, obrigada pela presença, eu desejo sucesso na sua campanha e que dê tudo certo também, porque, como você mesmo disse, né, o Brasil também tende a ganhar com essa parceria e ter você no Senado. Obrigada pela presença. Muito obrigado pela oportunidade. Eu só gostaria de repetir isso, que aqueles que conseguiram obter a sua cidadania, em respeito ao seu direito e em respeito ao direito daqueles que ainda não conseguiram, exerçam o seu direito, votem. Não joguem, escolha o seu candidato, mas votem, não deixe de votar. Pelo bem da relação entre o Brasil e a Itália, que são duas economias que juntas podem gerar muito grandes oportunidades para a juventude de lá e daqui. Com certeza. Obrigada pela presença mais uma vez. E para você de casa, do trabalho, que também tem nos acompanhado, continue conosco. Durante toda a semana, várias informações para você. E dessa vez também, pense um pouquinho na Itália e pense um pouquinho no Brasil, juntando os dois, como foi falado pelo Fausto Longo. Até a próxima.